Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria em poder estar aqui juntamente com vocês neste último dia do nosso propósito de oração. Quero desejar a todos uma excelente e abençoada noite. Chegamos ao dia 30 de maio. Nós demos início a esta campanha no dia 17 deste mês. Hoje, 24 horas, nós estamos adentrando daqui a alguns segundos para finalizar 14 dias de oração. Eu, particularmente, no propósito de jejum, mas eu confesso para os irmãos que eu não estou aqui para contar derrota, não. Mas quero dizer a vocês que eu estou muito cansado, a minha alma está um pouco abatida, um pouco triste, pois somos ser humano e quando focamos muito em pessoas, nós temos a tendência em se frustrar, entristecer, mas quando vamos para o quarto, dobramos os joelhos e abrimos nosso coração para aquele que verdadeiramente nos compreende e nos entende. E às vezes eu penso comigo, por que é tão difícil, quando você passa a ser mais transparente possível para as pessoas, as coisas se tornam mais difíceis. Mas Deus seja louvado por isso. Falei com a minha esposa agora há pouco, que a vontade do Anderson, homem, humano, não era nem fazer esta live hoje. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Hoje eu deitei, fui tentar cochilar um pouco, pensar um pouco, porque você se dedica tanto. Se algumas pessoas parassem para ouvir e para ler o que eu recebo durante um dia, você ficaria assim, meu Deus, como é que esse pastor aguenta? Porque eu aguento porque Jesus me dá graça. Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui. Já vou finalizar. Isso aqui eu recebi hoje. Isso aqui não está no ânus da pessoa, não. Isso aqui está nas costas. Nas costas. Tá? E a pessoa que me enviou é uma pessoa que é ligado a ela, mandou desesperadamente, vocês estão observando que eu estou no WhatsApp da oração. Olha só a foto que eu recebi. Ó. Não sei se vai dar para ver por causa do reflexo, né? Mas eu vou tentar para vocês verem o tamanho da ferida. Deixa eu ver se a apaga da lâmpada vai ficar melhor. Deixa eu ver. Não. Ó. Olha o tamanho da ferida
que está nas costas desta pessoa. Deixa eu ver se vai dar para vocês visualizar melhor. Ó, olha o tamanho da ferida. Isso aí é porque eu ainda não mostrei para você o relato da pessoa que me enviou a foto. Então, quando eu me deparo com essas mensagens que eu recebo, só Deus sabe. Só Deus sabe. E a tristeza que vem no meu coração é que você se dedica. Não que eu espero nada de ninguém. Mas, um exemplo, eu estou acompanhando aqui, ó. Olha o tanto de fotos que chegou para mim hoje. Mas eu estava conversando com a minha esposa. Eu estou acompanhando isso daqui, irmãos. Já tem acho que umas 2 ou 3 semanas que eu estou falando sobre isso aqui. Se fosse uma outra coisa, você acha que eu já não tinha preenchido isso aqui tudo? E ainda eu tenho que ouvir de pessoas falando, pastor, mas eu não vou não, porque eu não participo de rifa. E sendo que está sendo específico em cima. Para que o objetivo, qual o propósito. Mas enfim. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Não esqueça que amanhã, quarta-feira, com a permissão do Senhor, nós estamos no propósito de oração de 23 horas, com mais 30 minutos, até a 00:30, que é o propósito, a hora da viração com Deus. Então eu quero lhe convidar para estar comigo nesse propósito. Se você tiver motivos para agradecer a Deus pelo mês de maio. E se você crer que o mês de junho é um mês que o Senhor Deus vai te surpreender, eu convido você a orar comigo. É 1 hora de oração. Tem denominações aí, lugares que faz esta oração só no final do ano. Dia 31 para o dia 1º. Aqui não, aqui nós faz todo final de mês. Porque nós reconhecemos o que Deus fez no mês anterior e já profetizando o que o Senhor Deus vai fazer no mês seguinte. Mas eu quero ler um texto. Eu só estou desabafando. Isso aí é para vocês entenderem que eu sou um homem de Deus, mas também sou ser humano. Tenho vontade, tenho sentimento. E às vezes a gente fica triste. Mas Deus fortalece. Olha o que eu aprendi com o Senhor Jesus. São 21 horas com mais 9 minutos. Eu vou ser objetivo. Em Mateus capítulo 26, o meu Jesus, o que me chama a atenção, que ele abre o coração dele. Né? Algumas pessoas podem estar, mas o pastor está falando isso numa live, ao vivo. Quantas pessoas vão ter acesso a esse vídeo? Ei, eu seria hipócrita se eu não falasse o que eu estou sentindo. Porque o próprio Jesus, ele chega para 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele podia ficar quieto. Ele podia viver aquele momento de angústia, de tristeza, sozinho, com ele. Mas acompanhe o texto comigo no Mateus 26, no versículo 37 e 38. Olha só. 37. Elevando consigo, vou repetir, elevando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é conhecido como Pedro, Tiago e João. Então, ou seja, conhecido como Pedro, Tiago e João. João e Tiago eram os 2 filhos de Zebedeu. Presta atenção.
Repetindo, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se. Olha só. E angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí Jesus fala com eles. Olha o que Jesus fala: ficai aqui comigo e vela comigo. Ficai aqui e vela comigo. Quando ele fala velar, aqui no texto original é orar comigo. Fica comigo. É a hora que eu mais preciso de vocês. Jesus abre o coração e fala para os seus 3 discípulos. Olha o que ele disse. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza. Trazendo aqui no original, como eu já expliquei para vocês, que nós temos 3 manifestações. A possessão é uma pessoa que está possessa de demônio. A opressão é uma pessoa que vive debaixo de uma opressão. Aqui Jesus estava sendo oprimido, porque a opressão, ela traz angústia, tristeza, dor, desânimo. E aqui, então nós temos aí a possessão, quando a pessoa fica possessa, a opressão, quando a pessoa fica oprimida, e a manifestação, quando o demônio se manifesta. Jesus não estava endemoniado. Não. Jesus estava sendo oprimido. Ou seja, pseta, pensamento. Pastor, mas como o senhor pode me provar isso? Porque mais à frente, se você ver no texto, você vai ver que agora Jesus estava sozinho, orando, e ele falava com o Pai: Pai, se todavia passa de mim esse cálice. E quando ele estava ajoelhado, o Satanás vinha no ouvido dele e falava assim: para que você vai morrer por esse povo? E Jesus continuou em oração. Satanás atormentando, ele continuando em oração. É o que acontece conosco. Sabe a hora que o diabo vai atacar mais na sua vida? É a hora que você está mais frágil. É este momento. Porque quando você está triste, angustiado, desanimado, você não tem forças para orar. Aí é por isso que entra o intercessor. Mas você sabia que não é qualquer pessoa, quando eu falo qualquer, não é desprezando a pessoa. Não é qualquer pessoa que pode levantar um clamor ou um jejum pela vida do pastor Anderson, um exemplo. Por quê, pastor? Porque Deus me separou para um ministério específico, na área de libertação, cura. Então, para que uma pessoa venha interceder a Deus em meu favor, quando eu estou sendo oprimido por ataques malignos, tem que ser uma pessoa que esteja preparada com um nível mais elevado do que o meu, ou seja, um pastor, um líder espiritual. Porque esse foi levantado por Deus para esse propósito. Então é por isso que quando eu ensino que quando você começa a interceder por alguém que não seja líder espiritual, você tem que orar primeiramente para você. Senhor, me dá força, me cobre com o teu sangue. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, para que você depois venha interceder pelos outros. Pois tem muitas pessoas trazendo carga sobre si, né, para ajudar. Mas nem todas as pessoas que querem ajudar, podem ajudar. Entendeu ou não? Aí eu quero, mas eu não posso. Então como é que eu tenho que fazer? Então você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que você conhece, que tem vida com Deus, e falar: você pode orar por essa pessoa? Você pode interceder a Deus por essa pessoa? Porque você está pedindo uma oração líder espiritual para orar por outra pessoa que está no mesmo nível. Entenda isso. Isso chama hierarquia, até no sentido da oração. Tá? Aí eu vou orar pelo meu pastor. Antes de orar pelo seu pastor, você tem que orar por você primeiro. Aí eu vou fazer um jejum pela vida do pastor Anderson. Antes de você fazer um jejum por mim, você tem que fazer um jejum para você primeiro. Porque se vir
retaliação sobre a sua vida, será que você vai aguentar? Porque até essa parte das pessoas não tem um discernimento espiritual. Não sabe quando é o demônio, quando é Deus ou quando é você. Então você precisa ter esse discernimento. Então quando eu olho para o texto aqui, Jesus, ele fala com 3, e olha que Jesus separa 12. Mas por que só os 3? Porque os 3 eram mais espirituais. Os 3 tinham mais intimidade com Cristo. Jesus ele não fazia acepção, mas os 3 se aproximavam de Jesus. É por isso que Paulo diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então nós que temos que chegar a ele. Então quero deixar essa palavra no seu coração. Então hoje o pastor Anderson está um pouquinho debilitado, um pouco cansado, até mesmo abatido, triste, devido a algumas coisas que eu tenho visto, né? E por eu levar a obra de Deus muito a sério, eu absorvo muito essas questões, mas Deus me dá graça. Deus me dá graça, sabedoria. Então eu quero orar com você neste momento. Hoje é o último dia do nosso propósito. Eu sei que é uma campanha puxada e pesada, porque nós estamos entrando num ato espiritual muito profundo. Então, outra coisa que eu preciso frisar para você, são 9 horas e 17 minutos, eu preciso te ensinar, tá? Outra coisa, nunca esqueça, grava na sua mente, e se você puder anotar, anota. O diabo e os seus adébitos, eles nunca vão atingir ou invertir na sua vida espiritual. Por quê, pastor? Porque não é vantagem para eles. Não é vantagem. Onde é vantagem, pastor? É na sua carne. É na sua carne que é vantagem para ele. Por quê? No mundo espiritual, se você está no espírito, você consegue discernir. Mas se ele vir na sua carne, você vai pensar, é uma dor, é uma enfermidade, é uma coisa assim. É por isso que ele vai trabalhar em cima da sua carne. Quando eu falo de carne, eu falo de pensamento, eu falo no psicológico, eu falo no emocional, eu falo no físico. Eu falo em todas as áreas que compõem a sua vida física. É por isso que nós fomos parafrasear os 2 textos, tanto de Mateus capítulo 4, tanto em 1 Coríntios 10, 13, você vai entender. E também em Gálatas capítulo 5, 17, você vai entender. Por quê? Porque você vai entender que no capítulo 4 de Mateus, e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado e orado 40 dias, teve fome. Quando ele vai entregar, Satanás se apresenta e diz, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, ou seja, na carne. Nenhum momento ele atentou Jesus no espírito, foi tudo na carne. Depois ele pega Jesus, leva no alto tempo e diz, tudo isso eu te dou se passasse a me adorar. Ou seja, a pessoa quer glória, quer dinheiro, quer fama, na carne. Então se você for analisar, ele vai sempre trabalhar na carne. Aí em 1 Coríntios 10, 13, não vem tentação sobre vós, na carne. Toda aprovação vai ser na carne. Mas aí você precisa buscar em Deus o discernimento. Tem pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo. Mas você muitas vezes não sabe o significado do batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas só recebem o batismo no Espírito Santo se Deus tem um propósito específico na vida dela, ministerialmente falando. Porque o batismo no Espírito Santo não é um sinônimo que você vai ser salvo. A sua salvação vem através, quando você crê no seu coração e faz os mandamentos do Pai e pronto. Então esteja atento, meus queridos. Ou seja, eu estou desde ontem recebendo esse ataque, essa opressão, mas há poder no sangue de Jesus. Vamos falar com Deus? Eu só queria deixar essa palavra aqui para você meditar um pouquinho e... Pastor, então eu não posso orar pelo Senhor? Faz o seguinte, ore, mas ora assim, Senhor, o teu servo, ele se entrega. E se ele se entrega, ele precisa de recursos, financeiramente falando. Então levanta, Pai. Pronto.
Você não está orando diretamente para mim, Senhor, dá força ao teu filho, cobre ele com teus... Não, porque se você entrar por esse caminho, antes de se preparar, você vai estar traindo luta para você. Então, se você quer fazer um propósito pela minha vida, ora por você primeiro. É por isso que essa campanha que Deus me revelou, que nós vamos iniciar agora com a permissão do Senhor, é uma campanha muito forte. É por isso que eu vou fazer uma live no dia 1º, explicando sobre o jejum. E o interessante é que eu trouxe um resumo hoje sobre o jejum. Eu estava vendo 4 pessoas comentaram, e eu acho que 5 ou 6 curtiram. Como é triste isso. Como é triste uma coisa dessa. O Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz, clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Maior corrente de oração do Brasil, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, glorioso, eterno e poderoso Pai, estou diante de Ti na noite dessa terça-feira, dia 30 de maio. Ó Deus, o penúltimo dia deste mês. E eu quero, Senhor, já sair da esfera física e adentrar na esfera espiritual. E apresentando ao Senhor, em oração, a minha vida, pedindo ao Senhor Criador o perdão das minhas fraquezas, falhas, pois tenho eu, Senhor, muitas vezes cometido pecados por pensamentos, palavras, obras, até mesmo gestos. Ó grande Deus, muitas vezes, por precipitarmos, falamos, nos comportamos de uma forma que o Teu Santo Espírito se entristece, Senhor. E é por isso que eu venho pedir, humildemente, que o Senhor, pela Tua infinita compaixão e misericórdia, olha, ouve a súplica que juntamente com Teu filho e a Tua filha levantemos na noite deste dia. Peço, meu Deus, como líder espiritual, que o Senhor olha para dentro deste quarto, para dentro deste apartamento, esta casa, ou aonde essa pessoa se encontra, que a minha voz, ó Deus, através desta live, está adentrando aos ouvidos e chegando até o coração. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus, pois sem o Teu perdão, nós não alcançaremos resposta. E até mesmo, Senhor, não encontramos a solução para tamanhos problemas que nos cercam. Ó querido Deus e meu Pai, eu quero, neste último dia, apresentar a Ti a nossa vida espiritual. Apresentar, meu Deus, o lado, meu Pai, físico agora.
o emocional, o psicológico, o psique. Ó Deus, o lado que muitas vezes o adversário fica explorando, meu Deus. Pois nos momentos, meu Pai, de luta, de tristeza, de angústia, de um vazio, de uma solidão, é Ele que se aproxima para, ó Deus, nos oprimir com pensamentos facciosos, com palavras, meu Deus, de alto desânimo. Ó Deus, e para piorar, muitas vezes, Ele usa pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que muitas vezes, meu Pai, nós olhamos para elas e colocamos nelas, meu Deus, não a confiança que temos no Senhor, mas uma credibilidade. Meu Deus, pois aquela pessoa, às vezes, passa uma certa segurança. E aí, Senhor, às vezes, nós nos decepcionamos, nos entristecemos. Meu Deus, não que nós jogamos alguma coisa na face de alguém, mas aí, meu Deus querido, é ele que entra, o adversário, jogando na nossa mente para que a tristeza, meu Pai, brote, cresça. E ele joga na nossa mente dizendo, tá vendo aí? Quantas vezes você ajudou ela? Quantas vezes você ajudou ele? Quantas vezes você estendeu as mãos quando ele não tinha nada ou ela não tinha nada? Quando ele ou ela não era ninguém? Ou quando ele estava precisando da sua ajuda, você ajudou? Você estendeu as mãos? Você socorreu? Olha agora. Agora que ele ou ela está na posição elevada, nem te dá atenção. É agora que você precisa dele, agora que você precisa dela, te vira as costas. É esse cenário que Satanás ele consegue montar na nossa mente, para que nós ficamos deprimidos, para que nós percamos a nossa esperança e até balança a nossa fé. Porque nós oramos, consagramos e parece que as coisas só pioram. Mas é o cenário que ele consegue montar no mundo físico. O apóstolo Paulo, ele traz essa realidade em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Ele disse que há uma luta constante entre a carne e o espírito, para que nenhuma sobrepõe sobre a outra. Se alimentarmos mais a carne, o espírito morre. Se alimentarmos mais o espírito, a carne não aguenta. Então temos que balancear, ó Deus, para que nós não demos a ocasião à carne. O Senhor mesmo diz em Romanos, no capítulo 8, que o Senhor não se agrada com aqueles que estão na carne, mas aqueles que estão no espírito vão colher no espírito, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar em oração o meu lado emocional, psicológico, sentimental. Ó Deus, que o Senhor venha arrancar toda a opressão da angústia, da tristeza, do espírito, meu Pai, do desânimo. Eu sei, meu Pai, que é 14 dias de oração. Dentro desses 14 dias, meu Deus, o Senhor me deu condições de jejuar para várias pessoas. Ó Deus, quantos testemunhos temos colhido, meu Deus. Testemunho de livramento de morte. Tudo isso por meio da oração e da intercessão.
Meu Deus, testemunho de conquistas, testemunho de pessoas que estavam oprimidas, deprimidas. Meu Deus, quantas pessoas estão trancafiadas no quarto, com uma depressão e com pensamentos, meu Deus, facciosos. Meu Senhor e meu Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, neste momento de súplica, esta mãe que está ao ponto, meu Deus, de gritar, porque não está aguentando, meu Deus, tamanho aprovação. Meu Deus, olha aí o corpo físico dessa pessoa. Meu Deus, segundo, meu Pai, a medicina, e segundo, meu Deus, queridos especialistas, meu Deus, tem sintomas, meu Deus, que surgem no nosso corpo, como algumas feridas, algumas coceiras, algumas manchas. Meu Deus, uma pressão alta. Ó Deus, é um acúmulo de um estresse, é um acúmulo de uma ansiedade, é um acúmulo, Senhor, de uma sobrecarga. Tudo, meu Pai, no físico. Oh, meu Deus! E aqui estamos, meu Senhor, pois vivemos dias tão difíceis, meu Deus, que o adversário, meu Pai, cada dia mais está ganhando territórios, meu Senhor. E muitas vezes nós que somos espirituais, sentimos, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, encurralados, mas não, meu Pai querido, abrimos mão da oração e da intercessão. Eu quero aqui, Senhor meu Deus, apresentar neste momento de súplica a vida, meu Senhor, do teu servo. Sim, meu Deus, do teu servo que deixou seus afazeres. Meu Deus, está agora, meu Deus, de olhos fechados, e apresentando, meu Deus, a sua súplica, o seu clamor, a tua oração, a tua petição. Meu Senhor, tem situações que nós atravessamos que nós não podemos, meu Deus, comentar com alguém, só com o Senhor. Só podemos, meu Deus, abrir o nosso coração e falar com o Senhor, ou com uma pessoa que é um líder espiritual, que tem uma vida e uma comunhão com o Senhor e a sabedoria divina. Porque, infelizmente, meu Deus, também tem líder espiritual que não tem sabedoria nenhuma. Vem de trazer uma palavra de vida, de esperança, traz palavra de morte, de desânimo. Meu Deus, sabemos que são líderes, mas muitas vezes não vigiam, não buscam uma direção do Senhor para cuidar de uma ovelha que está ferida. Como o salmista no Salmo 23, ele explica, meu Deus, quando a ovelha está ferida, Senhor, ele pega a ovelha no colo, leva, meu Deus querido, para o arraial, para o curral, para o pasto. Meu Deus, deita aquela ovelha e pega o azeite e passa sobre as feridas da ovelha e fica observando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha até ela se recuperar. Meu Deus e meu Pai, o pastor, ele é levantado pelo Senhor para cuidar das ovelhas. Meu Deus, a sua palavra nos afirma, meu Deus, lá em Lucas, no capítulo de número 15, ó Deus fala sobre as 99, sim, as ovelhas perdidas. Tinha 100, mas uma se perdeu. Olha que interessante, meu Pai, um só pastor, meu Deus, guiando 100 ovelhas,
Mas ele sentiu falta de uma. Ele sentiu falta de uma. Mas antes de ir atrás dela, ele deixou as outras em segurança. Como diz no Salmo 23. Meu Deus, ele colocou elas, meu Deus, no lugar, Senhor, de um muro de pedra cercado, para que o pedrador, meu Deus, não entrasse e devorasse a ovelha. Até essa parte deles, meu Pai querido, eles não mataram a ovelha. Até essa parte deles, meu Deus, queria apenas arrancar a lã da ovelha. Mas Davi deixou elas protegidas. E aí, meu Pai querido, em Lucas 15, diz que ele foi atrás da ovelha que estava perdida e deixou inseguro as 99. Ele sabia que faltava uma, porque o pastor conhece a sua ovelha. E ele foi atrás dela. E quando ele encontrou ela ferida. E ele pega ela no colo e traz ao rebanho. E ali, Senhor, ele pega o azeite, coloca sobre a ferida. Meu Deus, quantas pessoas que estão feridas. Ferida, meu Pai, no lado emocional. Meu Deus, ferida, meu Pai, por palavras. Às vezes o esposo fere a esposa com palavras. Às vezes, meu Deus, a esposa fere o esposo com palavras. Às vezes, meu Pai, o filho afronta a mãe. Às vezes, meu Pai, a mãe afronta o filho. Às vezes, meu Deus e meu Pai, uma situação adversa dentro da empresa, no local que trabalha. Meu Deus, clientes, meu Pai, que não entende, não compreende o momento que aquela pessoa pode estar vivenciando, meu Pai. Oh, meu Deus, levanta as pessoas que tenham mais, ó Deus querido, compreensão. Meu Deus, para entender, pelo menos entender, meu Deus querido. Pois sabendo, essa pessoa não é desse jeito, ela não age desse jeito, alguma coisa está acontecendo. Meu Deus, que ela venha a ser compreensiva. Meu Deus, da mesma forma, meu Pai, que ela pede para que alguém compreenda ela, compreenda ele, ele também tem que se colocar nessa posição de compreender, Senhor. Por muitas vezes, meu Deus, nós olhamos para uma pessoa que está sofrendo a perca de alguém, ou uma pessoa que está, meu Pai, passando por um tratamento, meu Pai, de um câncer. Aí nós falamos, eu entendo, eu sinto. Não sente não, Senhor. Só sente quem já passou pelo câncer. Só sente quem já passou pela morte. Só sente quem já perdeu um membro e um ente querido. Só sente quem já passou por uma depressão. Só compreende e entende quem já viveu a mesma ou a quase comparável situação. Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza. Meu Deus e meu Pai, eu tenho vivido essas experiências. Quantos áudios, quantas mensagens eu recebo, Pai. Meu Deus, eu tenho que estar com o meu emocional e o psicológico, meu Deus, bem para poder trazer uma palavra de fé, de esperança, meu Senhor. Como eu vi, Senhor, meu Deus, na vida daquela irmã que me ligou desesperada e eu dei uma palavra para ela. Meu Deus, ela respirou fundo e agradeceu, porque ela falou, pastor, era tudo que eu precisava ouvir. Depois de um grande prejuízo que eu tomei. Obrigado, Senhor. Porque mesmo ferido, mesmo triste, às vezes abatido, o Senhor usa esse vaso. Isso aí, meu Pai, demonstra que eu dependo de Ti. O Senhor usa o vaso como Ele quer, como Ele está. Meu Deus e meu Pai,
eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um debaixo do teu sangue, em o nome de Jesus, o nosso Senhor. Jesus querido, Jesus amado, eu tenho recebido relatos, meu Deus, de pessoas que o espírito, meu Pai, do medo tem tomado conta, e para o outro lado, o espírito do síndrome do pânico. Meu Deus, pessoas com medo, com insegurança. Meu Deus, pois tem um sonho, meu Deus, mas tem medo. Tem pessoas, meu Deus, que têm tanto desejo de aprender a dirigir, mas tem medo. Tem uma insegurança. Olha aí, meu Pai, o psicológico. Olha aí, Senhor, meu Deus, aonde o adversário está trabalhando no psicológico dessa pessoa. E como ministro da sua palavra, eu te peço que o Senhor coloque sobre a cabeça dela o capacete e venha neutralizar todos esses pensamentos. Meu Deus e Pai, quantas pessoas com medo, ó Deus, o medo, Senhor, de lutar, acreditar que vai dar certo. Pessoas que têm sonhos, meu Pai, mas começa a olhar para os obstáculos, começa a olhar para as dificuldades, como Sara, quando ela recebeu a mensagem que ia ser mãe, ela não acreditou, porque ela olhou para as suas condições, olhou para a sua idade, e ela olhou no seu ânimo e disse, é impossível. E ela deu um sorriso. Ó Deus, como fosse de deboche, disse, é impossível. E o anjo disse para ela, porque tu riste? O teu filho vai se chamar Isaac. Sorriso. Meu Deus e meu Pai. E para o outro lado, eu já encontro uma mulher que estava no último estágio da sua vida, mas olha para a multidão e não dá atenção para a multidão, porque o foco dela estava em Jesus. E ela rompeu a multidão com aquele fluxo de sangue e toca no Senhor. Quantas palavras aquela mulher recebeu de rejeição, de desprezo. Meu Deus e meu Pai. É assim que nós temos que ser. Vem uma pedrada ali por palavras, vem uma pedrada ali com desprezo, vem uma pedrada ali com a decepção, vem uma pedrada ali, meu Deus querido, com uma rejeição, e a pedrada vem, bate, meu Deus querido, até nos derruba, mas nós o levantamos, meu Deus, vai mancando, se arrastando, mas não perdemos o foco, que é o Senhor, o nosso Salvador. É por isso que o Senhor usa o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Eu me recordo, meu Deus, que Pedro, amigo íntimo de Jesus, estava no barco com seus discípulos, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Estava, meu Deus querido, na quarta vigília, 3 horas da manhã. E o barco, meu Deus, parecia que ia a pique por uma grande tempestade se forma. E de repente, meu Deus, Pedro entra em desespero com os demais discípulos, nós vamos morrer. De repente, em meio da neblina, o mestre vem andando sobre as águas. E naquele desespero, Pedro grita e diz, é o fantasma que vem. E Jesus para em meio àquela neblina, em cima das águas, e disse, não, sou eu. E Pedro disse, é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao encontro. E disse, Senhor, venha. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele literalmente andou sobre as águas. Mas a Bíblia frisa dizendo, e tirando os olhos de Jesus, olhando para o vento, começou a afundar. Quantos de nós têm afundado na fé, na caminhada, porque tiramos os olhos de Jesus e alimentamos o vento da provação, o vento da crise. Mas em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, o Senhor vem te visitar e renovar as suas forças, como Ele vai renovando as minhas em nome de Jesus.
Neste momento, às 21 horas, com mais 46 minutos, Pai, eu quero apresentar esta oração. Ó Deus, e no último dia, nós vamos, meu Deus, fazer uma oração, meu Deus, profética. No livro, meu Pai, do profeta Isaías, no último dia, meu Deus, nós vamos lermos no capítulo de número 10. Ó Pai, nós vamos pegar o azeite que está aqui nas minhas mãos, e eu creio que teu filho e a tua filha já pegou. Eu vou ungir minhas mãos neste momento, mostrando aos meus irmãos que o óleo está aqui, esfregando uma na outra, e você vai colocar uma mão sobre a cabeça e a outra, se você estiver sentindo alguma dor, se tiver no corpo físico alguma inflamação, febre, dor de cabeça, você vai colocar a mão aonde o Senhor Deus te orientar. E não tira uma mão da cabeça, a outra você pode movimentá-la. Nesse momento, faça, que eu te autorizo em nome de Jesus. Querido Deus, é o teu servo Anderson, que se humilha de joelhos dobrados, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Ó Deus, estamos indo por final desses 14 dias de oração. 14 dias ungindo a cabeça. 14 dias orando. 14 dias, meu Deus, usando o ato profético pela palavra. Meu Deus, o teu filho e a tua filha, o amado ouvinte, está com a mão na cabeça. E a outra, meu Deus, mão pode estar em a parte do corpo que sente dor, alguma parte do corpo que está ferida, alguma parte do corpo, meu Deus, que está, meu Deus, com alergia. Meu Deus, toca na hérnia de disco, toca, meu Deus, o nervo ciático, toca, meu Pai, em cada ossos do ombro, da coluna, das pernas, dos pés, dos braços, dos antebraços, dos dedos, da cabeça. Toca, Senhor, o tórax, no coração, nas válvulas, nas veias, nas vistas, nas córneas, nas cordas vocais. Toca, Senhor. Essa pessoa que está com chikungunya, com dengue, que está, meu Deus, com o vírus do Covid, ou, meu Deus querido, as sequelas do Covid, essa pessoa que está com câncer, leucemia, diabetes, essa pessoa, meu Deus, que sofre de insônia, essa pessoa que está sofrendo com a depressão, com síndrome do pânico, meu Deus, essa pessoa que está orando por alguém que está entregue ao alcoolismo, que está entregue, meu Deus querido, às drogas chamadas maconha, cocaína, crack, heroína. Meu Senhor, essa pessoa que foi cometida, meu Deus, por algum trabalho espiritual, que foi apresentado numa encruzilhada próxima à casa dela, próximo ao apartamento dela, próximo à empresa, Senhor. Ou até mesmo esse ebô que foi apresentado, meu Deus, na porta de um cemitério, até mesmo numa catatumba, que foi apresentado nas cachoeiras, nas matas virgens, que foi apresentado nas rodovias, meu Deus, na rua sem saída, para que as coisas não aconteçam. Com a autoridade do nome de Jesus, eu quero neutralizar este mal agora. Pai, eu faço agora a leitura profética. Em Isaías capítulo 10, versículo 27.
E acontecerá que naquele dia, terça-feira, dia 30 de maio, que a carga será tirada do teu ombro. Receba agora essa carga sendo tirada. E o jugo do teu pescoço, essa opressão está sendo aniquilada. E o jugo será despedaçado, está sendo despedaçado por causa da unção que está sobre a sua cabeça. Pai, receba esta oração e que o Senhor faça cumpri-la, pois o Senhor conhece a sinceridade do meu coração e a sinceridade dos teus filhos e filhas que estão orando comigo. Toca, meu Deus, no rótulo desse joelho. Toca, meu Deus, coloca no lugar. Meu Deus, aonde há uma fratura, meu Deus, toca, Senhor. Toca no estômago, toca no ovário, toca nas trompas. Meu Deus, essa criança, meu Deus, que está no ventre. Meu Deus, que o médico, meu Pai, fez os exames e disse, meu Deus querido, que essa criança, meu Deus, vai nascer com problema nos rins, vai nascer com problema, meu Pai, no pulmão. Meu Deus querido, não desmerecendo, meu Pai amado, o conhecimento da medicina, mas eu quero repreender em nome de Jesus, porque o Senhor, meu Deus, faz o milagre. Nós temos que exercer a nossa fé. Meu Deus, hoje me ligou, meu Pai querido, me mandou a mensagem uma senhora, meu Deus, que está gestante, meu Deus, ela foi no médico, meu Deus, e fez a ultrassom e o médico disse, meu Deus, que o filho, meu Deus querido, vai ter alguns problemas, algumas sequelas, meu Pai. Meu Deus, ele olhou, meu Deus querido, pela ultrassom, meu Deus, alguns exames. Meu Deus, mas eu creio, meu Pai amado, que até o último dia, meu Pai, no dia do nascimento, meu Pai, os médicos vão ficar surpresos, como ficou surpreso, meu Pai querido, na vida do Brian, que sofreu aquele acidente grave de moto. Meu Deus, os médicos, meu Pai, fizeram os exames, falaram, meu Deus, que ele tinha fraturado o braço, e tinha fraturado, meu Pai, a perna, que ia passar por uma cirurgia. Meu Deus, e quando foi fazer o segundo exame, meu Deus, depois do clamor da madrugada, meu Pai, dos dizimistas, a avó dele entrou em contato comigo e disse, pastor, aconteceu um grande milagre. O braço do Brian, pastor, não aconteceu nada e os médicos falaram que tinha quebrado. A perna dele tinha quebrado e não aconteceu nada. Só o baço, pastor. Deus é Deus. Pai, eu creio que o mesmo Deus que tocou na vida do Brian vai tocar na vida dessa criança, onde essa mãe entrou em contato comigo hoje. Pai, eu entrego esta oração nas tuas mãos. E assim, meu Pai, finalizo. Em nome de Jesus, o último dia deste propósito de 14 dias de oração para a glória de Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu força. Meu Pai, nem um dia, meu Pai, sequer, o Senhor, meu Pai, permitiu que eu quebrasse o propósito. Ó Deus, juntamente com meus irmãos e as minhas irmãs. E eu creio, meu Pai, que agora nós vamos colher o fruto do preço que nós pagamos nesses 14 dias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, finalizando, quero convidar você a pegar o copo com água. Eu só quero falar a você, se você sentiu no seu coração, porque às vezes eu já fico até incomodado. Fico até incomodado, parece que estou até insistindo, empurrando, mas eu estou apresentando. Você sentiu o toque de adquirir este azeite e materializar a sua fé? Aqui está o azeite. Pastor, eu quero azeite, que é por encomenda, mas tem 2 aí, que é o comestível. Aqui está. Se você sentiu, pastor, eu quero esse azeite. Me chama no WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração, que está aí abaixo do nome do Dinésio, meu amigo Dinésio, ou na descrição da live. Irmãos, eu vou nem falar mais não. Está ali. Você sabe que esse trabalho ele está de pé, primeiramente Deus, depois as colunas que Deus levantou. Como eu disse, esse mês de maio, amanhã é o último mês, é o último dia. Nem até essas pessoas que afirmaram o compromisso,
não contribuíram, mas tudo bem, tudo bem. Mas você que sentiu no seu coração de ser um dizimista, ofertante, mantenedor, nos ajude. Aí está o Pix, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o PicPay. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti esta água. Consagro ela ao Senhor, essa que está na mão do Teu filho e a Tua filha. E eu creio, Pai, pela minha fé. Meu Deus, eu posso estar atravessando algumas fases, mas a minha fé não está abalada. A minha fé está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu entrego nas suas mãos e creio na resposta, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça uso da forma que o Senhor Deus te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Você que tem algum testemunho para contar dentro das campanhas que nós temos feito, me chama no WhatsApp, tanto da oração, tanto o meu pessoal, fala, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Então, vamos compartilhar para edificar a fé de outros. Amém? Não esqueça, amanhã, às 23 horas, com mais 30 minutos, é o último dia do mês de maio, nós vamos estar na campanha A Hora da Viração com Deus. Se você tem motivos para agradecer o Senhor, ore comigo. E se você acredita e crê, profetizando no mês de junho, entra comigo nesse propósito. Amém? Obrigado por tudo. E curva a sua cabeça, por favor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo amém. Faz assim com a sua mão. Como ministro de Deus Todo-Poderoso, eu quero profetizar que a sua quarta-feira, dia 31, o último mês de maio, venha ser uma quarta-feira de livramentos, de conquista, vitórias e realizações em o nome de Jesus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Um abraço do pastor Anderson de Souza. Amanhã, às 23 horas com mais 30 minutos. Daqui a pouquinho eu vou postar um cartaz. Eu quero ver quem vai compartilhar e nos ajudar nesse propósito. Quero você comigo nesse propósito de oração. E na quinta-feira, às 8 horas com mais 20 minutos, eu vou estar fazendo uma live, com a permissão do Senhor, explicando sobre a nova campanha com o tema O Jejum da Resposta de Deus. Eu vou trazer base bíblica e eu vou te orientar como você deve abrir um jejum, fechar o jejum, tá? Pastor, no jejum eu posso beber água? Eu não posso. Pastor, no jejum eu posso tomar os remédios controlados ou não posso? Eu vou explicar tudo isso na quinta-feira, se Deus permitir. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. E se você puder compartilhar essa cartela, só falta 36 nomes. Obrigado. Ai, Jesus, me dá força.